Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, craque mexicano chegando ao Mengão. Fenômeno argentino a caminho do Flamengo. CBF dá tempo extra para contratação de centroavante. Dybala pode pintar no rubro-negro? E protesto de torcedores do Benfica a favor de Vinícius Júnior. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe, por favor, de se inscrever no canal. Se inscreva no canal Flamenguista em Portugal, que é um canal português que fala sobre o Flamengo. Canal esse que traz diariamente notícias provenientes do exterior, falando do Mengão. Então, se você quiser saber do mercado da bola rubro-negro, que falam do Flamengo, você deve se inscrever nesse canal. Vou pedir também para que você deixe o seu like nesse vídeo e que, se você puder, compartilhe no grupo dos flamenguistas, né? Meus amigos, eu vou trazer uma notícia que indiretamente fala de Flamengo, porque fala de Vini Júnior, né? E Vini Júnior é o Flamengo, né? A Top Skill Sport UK traz hoje com exclusividade que torcedores fiéis do Benfica planejam realizar um protesto no jogo de hoje em casa contra o AFC Futebol Clube. Algumas fontes em Portugal afirmaram que os torcedores já começaram a se reunir frente às instalações do clube, pressionando a diretoria a apoiar publicamente Vinícius Júnior e condenar veementemente o racismo, insistindo que o futebol é muito maior do que qualquer clube ou jogador individual. Muitos temem que, se o Benfica for considerado culpado nas investigações da FIFA, o clube poderá enfrentar sanções catastróficas, incluindo uma possível exclusão da Primeira Liga. Embora um grupo vocal continue a defender e proteger Gianluca Prestiani, é o nome aí do racista, a base de apoiadores está agora profundamente dividida. A FIFA deverá divulgar sua decisão final sobre Prestiani após o jogo da volta da repescagem da Liga dos Campeões. O ambiente em torno do Estádio da Luz está cada vez mais tenso, né? O jogo é hoje às 6 horas da tarde aqui de Portugal, 3 horas da tarde aí do Brasil, né? Vamos ver. Eu estava no jogo, né? Deixo mais uma vez claro que eu estava no jogo, né? Do meu lado não houve nenhum comportamento racista. Não sei se visse do meu lado, se me seguraria, se não partiria para agressão contra um racista daquele. Para mim, racista bom é racista sem dente, né? Acho que toda violência contra um racista deve ser desculpada. Então, do meu lado, não, mas de fato, o que foi visto no Estádio da Luz e o comportamento da diretoria do Benfica depois do acontecido foi vergonhoso. Benfica hoje é um clube taxado como racista. E não há como comprovar ao contrário, porque há vários vídeos de torcedores imitando macaco na arquibancada, né? De novo, sorte que não tinha nenhum ao meu lado, que eu não sei se eu conseguiria me controlar, sendo bem sincero, né? Então não vi de perto mais as imagens mostrando os racistas atuando livremente em Portugal. E o comportamento em geral das vaias excessivas ao Vinícius Júnior e ao Mbappé, que teve uma postura contra um racista, foi deplorável. Deplorável. Portugal e o Benfica devem rever rapidamente os seus conceitos. A FIFA já lançou carta pública ao Benfica, expondo a eles quais seriam as punições caso, entre aspas, se comprove o que vai ser comprovado, né? Que ali haviam vários racistas, né? Se diz que estão tentando identificar, se não identificarem, não houver uma punição exemplar, eu sou favorável que o Benfica fique 5 anos fora das competições europeias. Por quê? Futebol não é lugar para racista. Futebol não é lugar para racista. E racista covarde mais ainda.
né? E o que aconteceu naquele estádio, eu estava presente, foi uma enorme covardia. Uma enorme covardia o que aconteceu naquele estádio. O Benfica tem seu nome manchado, manchado, e que, se quiser realmente. Ah, não, mas aqui em Portugal. Portugal é uma merdinha. Assim, ó, desse tamaninho. Portugal, eu vivo aqui. Portugal não é nada em relação ao mundo. Né? Aliás, os europeus olham para Portugal como se fosse, né, nada, nada. Né? Então, se vocês querem conviver fora das suas fronteiras, né, querem conviver com outros, tem que se educar. Falo como italiano que eu sou. Né? Depois do que eu vi hoje, se houvesse um plebiscito para tirar Portugal da comunidade europeia, eu tiraria. Eu tiraria Portugal como italiano legítimo que eu sou. Porque foi vergonhoso o que eu vi no Estádio da Luz. Mas tudo, todo tempo, há tempo de se redimir. Né? Para mim, Estádio da Luz, meu amigo, sinceramente, eu não gosto de ver nenhum racista nem a 5 metros de distância de mim. Ainda mais correr o risco de ter um racista sentado do meu lado. De novo, porque eu não sei se eu consigo me segurar. Para mim, racista bom é racista sem dente. Né? Então, tomara aí que a punição seja realmente educativa, que a UEFA aproveite e dê uma punição educativa, né, ao Benfica, ao Bresciani, ao argentino Bresciani, né, e repensar se Portugal pode realmente sediar uma Copa do Mundo. Isso é uma coisa que tem que ser colocada em voga também. Né? Será que pode? Será que o maior clube de um país que vai sediar a Copa do Mundo pode ser um clube que tem sido considerado racista? É de se pensar. Meus amigos, vamos falar de mercado da bola, meus amigos. Na Argentina se fala o seguinte, né? Dybala, craque do Roma, está chegando ao fim do seu contrato. Boca Juniors na Argentina fala na sua contratação, mas se diz na Argentina que o Flamengo também considera a possibilidade de ter Dybala como uma das suas principais estrelas. Né? A Roma parece que não renovará o seu contrato, não terá o seu contrato renovado no clube italiano, e a possibilidade do Flamengo estar contratando Dybala é uma realidade para os jornais argentinos. Né? A gente não ouve muito mais, já ouvi muito mais aqui na Europa a se falar de Dybala no Flamengo, agora na Argentina começa a se falar um pouquinho desta possibilidade. Queria saber de você, meu amigo rubro-negro. Você é, gostaria de ver Dybala vestindo o manto sagrado rubro-negro? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. Meus amigos, joia mexicana pode migrar pro futebol brasileiro. Tá? Jornal Mexicano e outros vários jornais ao longo do mundo falaram que o América do México está emprestando o atacante mexicano, abrindo caminho para que ele se junte ao Flamengo. Diego Reyes Cortilla, atacante que surgiu nas categorias de base do Clube América, pode se transferir para o futebol brasileiro. Um possível empréstimo temporário ao Flamengo, um dos clubes mais prestigiados do continente. Reflete tanto a força da Academia de Jovens do Azul Grema, como a estratégia de internacionalização da marca do percurso de promessas nacionais. Informações indicam que um acordo entre o América e o Flamengo por Reis, de 18 anos, que já possui um histórico notável, estreia na primeira divisão de mexicana com apenas 16 anos e presença constante em diversas categorias de base do clube. A notoriedade da categoria sub-21, onde acumulou 56 gols desde o sub-14 até o sub-21. A presença internacional do jovem não é por acaso. Na seleção
durante uma digressão da seleção mexicana sub-18 a Portugal, né? Marcou um gol na equipe sub-19 do Sporting Lisboa. Essa atuação foi fundamental para atrair o interesse do Flamengo, bicampeão da Copa Libertadores Sub-20 e campeão intercontinental juvenil de 24 e 25. Ou seja, meus amigos, estamos começando a fazer um trabalho diferenciado de scout pelo mundo, né? A gente está vendo aí nomes de jogadores internacionais de outros países jogando no sub-20 do Flamengo. Tomara realmente que isso venha acontecer. Né? Estamos falando de um centroavante mexicano, né? Com atuações no time profissional do América do México, que é um dos maiores times do mundo, e também na seleção mexicana. Queria saber de você, você gostaria do jogador mexicano vindo para o Flamengo? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito, mas é muito importante aqui no canal. Meus amigos, outro argentino está a caminho do Flamengo, segundo os jornais argentinos. Vamos voltar para a Argentina, né? Estou falando, meus amigos, de David Romero. É isso mesmo, outro centroavante. O Flamengo segue atento ao mercado e tentando novas contratações. E David Romero, do Tigres, pode ser esta nova contratação. O jogador de 22 anos, esse já não dá mais para jogar no sub-20, centroavante do Tigres, que interessa a River Plate e a Boca Juniors, pode pintar ao Flamengo, né? É um centroavante que acabou de ser contratado pelo Tigres da primeira divisão, jogava no Colón e em outros clubes argentinos, pode pintar no Flamengo. É um nome que vem sendo ventilhado. Desculpe, não era no Colón, era no Tajeres, né? Jogador que passou pelo Tajeres, foi comprado no início desse ano pelo Tigres por 2,15 milhões de euros. Segundo a imprensa argentina, o Flamengo também estaria interessado no jogador. E você, meu amigo, escreva aqui nos comentários. Você gostaria do centroavante argentino vestindo aí sim a camisa do time titular do Flamengo, do time principal, já que ele já tem 22 anos? Escreva aqui nos comentários, a sua participação é muito importante. De todos esses nomes, o nome do mexicano é o nome mais promissor a de fato acontecer. O Flamengo tem corrido atrás, principalmente depois da campanha abominável do Sub-20 do Flamengo no Campeonato Carioca. O Flamengo tem trazido reforço, já trouxe um 10 do River Plate, está trazendo o centroavante mexicano agora. Trouxe, né? Ontem já estreou no Brasileirão Sub-20 ganhando de 6-4 do Bragantino, né? O Robson, Robson é um nome esquisito, centroavante que veio do América Mineiro, já fez 3 gols também. Então, o Flamengo tentando melhorar aí o Sub-20, que estava meio que dormindo, né? Mas escreva aqui nos comentários, você fica feliz com essas contratações? Escreva aqui nos comentários, sua participação é muito importante aqui no canal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço, tchau, tchau.